Bom dia, irmãos, reunidos novamente pelo Evangelho, vamos seguindo o nosso aprendizado. E o nosso livro de hoje é o Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo número 155 chama-se Tranquilidade. Começa com o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. São palavras de Jesus. E Emmanuel vai contar para a gente o que significa essa tranquilidade. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. É muito comum a gente falar que está tranquilo quando não está fazendo nada. E não é essa a mensagem do Evangelho. Emmanuel explica. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso. Então, o dia que a gente não faz nada, não produz nada de bom para nada, para a gente, para ninguém, é um dia só improdutivo, não é um dia tranquilo. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Significa dizer que são importantes os nossos bens materiais, afinal de contas, eles mantêm o nosso corpo, que é o vaso do nosso espírito. Mas, no entanto, os grandes salários, as grandes oportunidades, dinheiro, riqueza, enfim, todas as riquezas que a gente tem, elas são secundárias, porque se elas não ajudarem em nada a transformar a gente em pessoas melhores, em entender o nosso objetivo aqui no mundo, eles de nada servem, até porque eles podem sumir de uma hora para outra. Quantos reveses da fortuna a gente tem aí? Pessoas que têm antes salários altíssimos, que têm suas empresas estabelecidas e por alguma conjuntura no mundo ficam sem nada. E se elas não tiverem essa riqueza íntima, muitas delas vão abandonar o caminho, vão se perder no caminho, enfim, não adquiriram nenhuma fortaleza, nenhuma riqueza interna para suportar esses momentos. Ele diz, mais vale permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de que vive defrontado por fantasmas. E é tão comum as pessoas falam, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse feito isso, aquilo outro, de outra maneira, talvez eu não estivesse assim. É claro que a vida é aprendizado e a gente vai, infelizmente, aprender com esses tropeços nossos no caminho. Mas tanto quanto possível, uma vez que a gente está aprendendo do Evangelho, tentar se manter lúcido e íntegro no que a gente está aprendendo. Então a gente sabe que sim, que é importante ter a nossa situação financeira, a nossa posição no mundo material consolidada, porque podemos tratar do nosso corpo, ajudar as pessoas que a gente convive, a gente pode dividir essa riqueza com o mundo, deveríamos dividir mais. Mas isso não é o fundamental. O fundamental é que o nosso espírito esteja rico. E ele vai ser rico quando a gente compreender e, sobretudo, praticar os ensinamentos do Evangelho. Diz Emmanuel, a Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção de paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina, em favor de si mesmo. Então, as dificuldades na vida, elas são essenciais para que a gente saia da inércia, para que a gente faça alguma coisa. Porque muitas vezes a gente entende que paz é aquele dia que a gente não fez nada, passou o dia inteiro deitado, sem ter vontade de fazer nada, ou achando que está descansando. No entanto, a gente tem uma prova muito clara de que isso não é paz quando a gente fica doente e fica preso a uma cama. E a gente vê que isso não é de maneira nenhuma um lugar tranquilo, não é paz para nenhum de nós. Diz Emmanuel, conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia.
Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Então é cumprir a vontade de Deus, é entender os ensinamentos do Evangelho. Então a paz de Cristo está no dever bem cumprido. E a gente às vezes fala, mas a vida é chata, só tem obrigações. Não, ela tem muitos prazeres. É que a gente às vezes se perde em prazeres tão desnecessários que esquece que existe um grande prazer em terminar uma coisa que a gente começou, em levar alguma alegria para alguém, em fazer algo de bom para a gente, para quem está ao nosso redor, que traga para aquele ambiente a paz que a gente às vezes não está tendo, sentindo às vezes nem dentro da gente. Mas é importante que a gente compartilhe todo o nosso conhecimento, do que a gente já faz, do que a gente faz de bom com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Gera conflitos? Com toda certeza, mas a nossa obrigação é tentar levar a paz aonde quer que a gente vá. E é uma tarefa difícil, mas Jesus estará ao nosso lado para executar bem as nossas tarefas. A inércia é que não vai ajudar. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres. Quando a gente faz isso, que a gente fala, não queria estar tão doente, não estou com vontade, e a gente se encosta e se sente doente, e aí a gente fica doente. E aí a gente fala, Jesus, o que eu estou fazendo da minha vida, que agora eu quero sair e não consigo. E aí o mal já está feito e a gente tem que voltar lá no comecinho. Não significa que a gente vai ficar nessa situação pela vida inteira, não. Mas aí a gente vai ter que buscar lá dentro de nós aquela energia necessária para sair dessa dificuldade. E aí o caminho fica mais difícil. Ele sabe que, ele fala, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. E é uma coisa que eu falo muito, a gente precisa parar de encarar trabalho e dever como coisas difíceis, chatas, e sim começar a pensar nelas como desafios, como uma porta de oportunidades para a gente melhorar. Porque a gente reclama de ir para a escola, de aprender uma lição nova, reclama. Mas a gente reclama porque é ignorante da importância que tem esse ensinamento para a nossa vida. Se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Então, assim como a criança que vai para a escola reclamando e a gente insiste, quando ela volta e aquela lição entra na cabecinha dela, é uma alegria enorme, porque aí ela percebe que não é tão difícil. Aí ela percebe que ela pode passar esse conhecimento adiante e isso dá uma sensação de prazer enorme. Então, precisamos mudar a nossa mentalidade sobre trabalho e obrigações. Ele diz, alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para eles continuam batalha, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. E a gente vê muitos exemplos nisso em pessoas que às vezes estão doentes, acamadas, que já viveram e fizeram tudo o que podiam, ajudaram muitos na vida e estão nessa situação de doença, de enfermidade que prende elas ao leito, e ainda assim essas pessoas continuam inspirando e motivando as pessoas a buscar o melhor. Por quê? Porque apesar de estar sem a oportunidade de exercitar todo o que ela poderia materialmente, espiritualmente ela está forte. Então ela é capaz de, com tudo que ela já aprendeu no caminho, com as lutas, os desafios, inspirar, mesmo sem condições, aquelas pessoas que têm todas as condições e às vezes não conseguem fazer nada. E ficam aí sentadas, esperando a vida passar por elas e reclamando que as coisas não estão boas, mas ela nada faz para mudar essa situação. É claro que nós temos aí muitos transtornos emocionais e hoje muito mais comuns porque elas estão mais visíveis e a gente inclusive está dando importância para esses transtornos, mas em todos os casos, sem exceção, tudo só se modifica com a nossa força de vontade. E é essa força de vontade que a gente tem que alimentar todos os dias para superar as nossas dificuldades,
para vencer os nossos desafios e, com isso, conquistar a paz de Jesus que está por todos nós. E como a gente consegue essa força de vontade? Com fé, com ação e com conhecimento. A gente precisa estudar, aprender para poder pôr em prática e mudar a nossa situação, se ela estiver ruim para a gente, ou para mudar a situação das pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes as coisas correm muito bem para a gente, mas se não tiver todo mundo no mesmo barco, se não tiver todo mundo socorrido, não existe paz no mundo. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E lembrando sempre de fazer as nossas vibrações, porque os nossos videozinhos têm o intuito de levar paz, de levar conhecimento para dentro dos lares, e é importantíssimo para os nossos lares que a gente tenha vibrações positivas. Então, nesse momento, a gente vibra por todas as pessoas do nosso lar, inclusive aquela mais difícil. Respira fundo e manda para ela energias de luz, de amor e de paz. Para os nossos queridos, a gente abraça com muito amor e com muita fé e pede a Jesus que os ilumine. E a gente faz vibrações pelos nossos vizinhos, pelas pessoas com quem a gente encontra durante o nosso dia. A gente pede vibrações por aquelas pessoas que estão em situação mais difícil que nós, morando nas ruas, nos presídios, que ainda não aprenderam a encontrar nem a paz material. Por aqueles que se perderam nos vícios e hoje são tantos e precisam muito de ajuda, então que eles recebam os nossos pensamentos de luz, vibrando pelo nosso planeta, pelo nosso país, que juntos, como seres humanos, consigamos mudar a nossa jornada, trazendo amor, equilíbrio e paz. Que o nosso governador do mundo seja sempre o nosso orientador no caminho do bem. Que Jesus nos abençoe e nos traga uma semana de muita luz, de muita paz e de muita fé. E que o nosso esforço, pode até não ser reconhecido por ninguém, mas que ela nos traga a paz que a gente tanto busca. Graças a Deus.